A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo do nosso canal. Vamos ler a Bíblia? É esse o projeto que nós estamos aí maratonando toda a Bíblia. Glórias a Deus. E nós já estamos no capítulo 10 do livro do Êxodo. Capítulo 10, que é irmã Radassa Carvalho. E antes dessa leitura e da meditação que nós teremos, eu já quero te convidar, você que é leitor das Sagradas Escrituras, você que gosta, que às vezes diz assim, eu leio, às vezes não consigo compreender, entender. Toda vez que eu leio um texto da Bíblia Sagrada, depois eu pego e eu faço uma meditação, aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Então eu quero te convidar primeiro a se inscrever aqui no canal, deixa seu like e deixa seu comentário aqui também. E mais um pedido, compartilhe esse vídeo, compartilha para mais pessoas serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Todos os dias eu tenho postado aí uma leitura bíblica, tenho postado orações todos os dias, devocionais. Então eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e a vida daquela pessoa com quem você vai compartilhar. Então vamos lá? Vamos ler a Bíblia? Glórias a Deus. Capítulo 10 do livro do Êxodo diz assim: Deus ameaça Faraó com as pragas dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que conteis aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusar deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhoto aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem não nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito já está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos jovens, e com nossos velhos, e com nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhe disse: Seja o Senhor, vosso Deus, assim convosco. Como eu vos deixarei ir, vós e vossos filhos? Olhai, que mal diante da vossa face tem? Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor. Por isso é que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. A oitava praga: os gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou da saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe à terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos.
E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriam a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixou a saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A nona praga, as trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estende as tuas mãos para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás as mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Amém? Então esse foi o capítulo 10 do livro do Êxodo, que fala aqui de outras 2 pragas. Nós já comentamos no capítulo 9 do livro de Êxodo sobre 3 pragas, desafiadoras, terríveis pragas. E agora nós vamos comentar sobre 2 pragas que sobrou, da saraiva, que destruiu muita coisa. Agora os gafanhotos, nuvens de gafanhotos invadiram o Egito. Mas o que me chamou a atenção é logo no início do capítulo 10, e é isso que eu quero te falar. Primeiro, a praga dos gafanhotos, que é uma destruição total mesmo, uma nuvem de gafanhotos. Eles dizimam toda a erva, todo o fruto. Então perde tudo. O Egito já estava destruído, ficou agora num momento de fome, porque até os frutos da terra os gafanhotos destruíram, as árvores, não ficou verde na terra. E os egípcios também tinham muito medo da escuridão, eles não saíam à noite, eles tinham essa questão das trevas, e Deus mostrou que Ele é Deus de tudo, da noite, do dia. Deus é Deus, e Deus estava querendo mostrar o poder dele. Mas o que eu quero me ater com vocês é nos dois primeiros versículos do capítulo 10, e eu quero falar algo para vocês. Olha o que diz: porque eu tenho endurecido o coração de Faraó. Deus diz para Moisés, para ele ir até Faraó, mas que Deus já diz: ó Moisés, vai até Faraó, mas eu quero que tu entenda que eu tenho endurecido o coração de Faraó. Então Faraó não vai deixar vocês irem. Por quê?
porque eu quero fazer os meus sinais no meio deles. Tá bom, irmã Radassa. Deus endureceu o coração de Faraó desde o primeiro dia. Eu já comentei isso com vocês nos demais vídeos do livro do Êxodo, que eu tenho meditado e lido com vocês. Sim, Deus queria revelar seu poder a toda a terra do Egito, a todos os demais cercos da terra. Deus queria revelar seu poder e revelar o seu poder ao povo dele também. Então Deus, como que Deus iria revelar seu poder? Através do endurecimento do coração de Faraó. Então Faraó não ficou negando que o povo deixasse, né, o povo saísse do Egito, porque o Faraó era tão terrível assim, mas a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Isso é o principal que nós temos que entender. A Bíblia é clara em dizer que quem endureceu o coração de Faraó para o povo não sair foi Deus. Então eu quero te falar uma coisa, já falei nos outros vídeos, vou repetir aqui. Tem coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, que é o próprio Deus, a mão dele, permitindo, para quê? Para revelar o poder dele na nossa vida. Então tem coisas que acontecem que Deus permite para revelar o seu poder na nossa vida. Segundo ponto, além de Deus endurecer o coração de Faraó, por quê? Ai, irmã Radassa, mas por que Deus queria endurecer? Ele revela lá no livro de Deuteronômio, está escrito sobre os juízos e estatutos que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai. E aí um dos estatutos é você ensinar os teus filhos toda a lei do Senhor e os mandamentos e juízos do Senhor. Tá escrito lá. Moisés deixa isso claro. E aí, Deus revela a Moisés lá em Deuteronômio e diz assim, ó: por que eu quero que vocês ensinem os vossos filhos? De dia, no caminho, em tempo, fora de tempo. Aí ele diz assim, ó: quando os vossos filhos vos perguntarem acerca de que estatutos e juízos são esses, isso quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Quando os vossos filhos vos perguntar, vocês vão anunciar tudo que eu fiz no Egito. Então Deus endureceu o coração de Faraó para revelar o poder dele, para que eles nunca mais viessem a ter desejo de voltar para o Egito, de querer o Egito. Então Deus estava mostrando o poder dele, que ele era maior de tudo, do que tudo aquilo que eles tinham aprendido lá no Egito. Entendem? Então assim, aí olha o que diz aqui no versículo número 2 do Êxodo 10:2, assim: e para que conteis aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então, qual que era o propósito do endurecimento do coração de Faraó? O povo iria entrar na terra prometida e Deus desejava manifestar a graça, o poder dele no meio dos egípcios, para que o povo de Israel tivesse testemunho que falar aos seus filhos e seus netos de todo o poder que ele operou no Egito. E isso foi tão real, foi tão lindo, foi passado realmente conforme a Escritura, conforme o Êxodo 10:2, que chegou até nós. E hoje nós estamos aqui meditando no capítulo 10, que coisa linda! E dizendo: nós sabemos que eu sou o Senhor. Por quê? Porque ele operou maravilhas no Egito. Então hoje, quando você medita na história do Êxodo e do que o Senhor fez no Egito, você consegue entender que o povo de Israel realmente contou para os filhos, contou para os seus netos a mão forte que os livrou da terra do Egito. Então fica aí, irmãos, olha que coisa linda. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que esse resultado da manifestação do poder de Deus no Egito chegasse até eu e você. Aleluias. Tem coisa na sua vida que acontece, que Deus permite para que você testemunhe aos seus filhos, aos filhos dos teus filhos, as maravilhas que Deus fez na sua vida. Ei, tá passando por prova, tá passando por luto e tá pensando assim: meu Deus, como que eu vou sair?
Pode ter certeza, Deus tem uma mão poderosa para te dar livramento e você vai testemunhar mais uma vez o grande livramento da parte do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até amanhã com mais uma leitura do projeto Vamos Ler a Bíblia. Tchau, tchau!